Dito isso, vamos ver os preços da soja. Oferecimento Tatu Marquesan, 75 anos a serviço da agropecuária brasileira. No ar, Davi. Muito bem, a soja na B3. Soja na B3, Davi, aqui agora? Então, aqui dessa tela, tela 2, tá certo? Para eu ver as cotações. Então, a soja na B3, saca de 60 quilos em dólares, base Porto de Paranaguá, o primeiro vencimento, descendo 1,10%, perdendo 1,10%, recuando a 31 dólares e 58 centes por saca, base Porto de Paranaguá. O setembro leve alta a 30,82 e o novembro 30 dólares e 40, recuando 0,85%. Esse é assunto para Vlamir Brandalize já. Agora a soja nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, na CME, ao agosto perdendo 1,50 centes, o bushel a 14,42, o setembro 13,98,5, o novembro 13 dólares e 89,5, com alta o setembro de 1% agora há pouco, né, com delay de 10 minutos, e o março 13 dólares e 72 mais 25, alta de 1,75%. Tempo real eu mostrei agora há pouco, com a soja subindo. Esses são os vencimentos mais longos. Os mais longos continuam levemente no verde hoje. O março a 13,72, o maio 13,65, o julho 13,60, o agosto 13,46 e setembro do ano que vem, olha, nem chegamos no setembro agora, que nós vamos plantar a soja, mas para o ano que vem já tem negócios a 12,90. Mas são poucos negócios, por isso que eles estão levemente em queda. O que vale aí, na minha concepção, é até o agosto que tem mais contratos sendo negociados. Muito bom. Dito isso, certo, Davi? Então tá, com o oferecimento da Copavel, uma das maiores cooperativas do Brasil e do mundo, a Copavel apoia o Minuto da Soja com Vlamir Brandalize no ar. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Tudo começa com as sementes Copavel, a segurança que o produtor rural necessita para garantir um bom arranque inicial. E para possibilitar que as sementes extraiam todo o seu potencial genético, os fertilizantes Copavel Premium proporcionam nutrição ao solo e às plantas. Com a Nutriagro, desenvolvemos formulações em fertilizantes foliares para as principais culturas do agronegócio. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Muito bem, Vlamir Brandalize, boa tarde. Tá frio aí em Curitiba? Bom, melhorou um pouquinho, né? Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Olha, João, hoje já amanheceu bem mais quente que ontem, né? Hoje amanheceu 2 graus, então já está bem calor aqui para o nosso padrão. Muito bom. E a gente está vendo também os preços em Chicago oscilando, porque ontem subiu bem, anteontem caiu, ontem subiu bem, hoje está ali no mais ou menos, não é? Seu comentário, eu quero mostrar uma tela da meteorologia norte-americana, que ela é autoexplicativa, né? Mas vamos lá, Davi, o Vlamir. Cadê o Vlamir? Pode falar, João. Não, é você que tem que falar. Qual é a sua análise do mercado? Com relação... Sim. Não, é que eu achei que você ia passar Não, vou passar já, desculpa. Tá bom. Vamos lá, então. Com relação aos Estados Unidos e o mercado de hoje, não mudou nada. Continua seco lá nos Estados Unidos, continua quente nas regiões que estavam secas e quente, continua a mesma coisa. Só que hoje o mercado ficou meio desconfiado, porque em função das tragédias sendo na China, que está acontecendo na China, os compradores, os operadores chineses estão praticamente parados hoje em função de toda essa calamidade que está acontecendo na China hoje, que aconteceu na Europa também, João. E eu recebi agora que a gente troca uma informaçãozinha com o pessoal da China também, eles nos apontando aí que as chuvas de ontem e anteontem foram as maiores chuvas em 1000 anos. Nossa Senhora! Ali na região central da China. E eles apontam que tem milhares de mortos em função dessas inundações gigantescas. Pegou uma fatia grande da produção de alimentos, milho, pegou a parte de hortícolas. Então, essas chuvas torrenciais causaram estragos violentos ali na China.
e vai obrigar os chineses a importarem mais alimentos. Mas hoje, como o mercado quase não tem chineses aí comprando já faz 2 semanas, o mercado da soja está dando acomodado. Ele trabalhou levemente alta, levemente baixa. Mesmo com o petróleo em alta, a soja não está refletindo grandes alterações, porque os chineses estão fora e o mercado esperando para ver se os chineses vão se reposicionar, vão comprar mais. Mas o ambiente da soja está nesse patamar. Os chineses médios aí tentando ir para os 14 dólares e o curto aí no spot já acima dos 14 vai se consolidando. Então esse é o ambiente do momento. A safra americana vai sofrendo. Ali na Dakota do Norte tem problemas graves, tem lavouras sendo abandonadas. A parte norte de Iowa também está com problemas. Então não mudou nada com relação ao clima. E isso é uma situação ruim para os produtores americanos, né, João? Tá, vamos colocar a tela do calor lá nos Estados Unidos para se entender. Essa faixa vermelhona aí, né, é autoexplicativa, né? Aí está faltando água aí, né? Exatamente. Você pegar do meio dos Estados Unidos para a parte oeste, as temperaturas estão muito altas e há indicativos que nas próximas 2 semanas vão ter recorde histórico de temperaturas elevadas. Então, muito calor ainda esperado aí para esse final de julho e começo de agosto, na fase mais crítica da safra americana. Então, tem muito problema para acontecer ainda, como está mostrando nesse gráfico, mapa climático, né, João? Ô, Vlamir, daqui a pouco a gente vai começar a falar de coisas boas, porque até agora só foi, né, só desgraça. Só tragédia. Só tragédia. Notícias populares. Tchá! Só sangue. Hoje Vlamir, você estava mais ou menos que nessas notícias populares. Você começou só com tragédia. Eu peguei um lenço, daí o lenço ficou pequeno, peguei uma toalha. Mas assim, a gente ri para não chorar, né? Porque ontem eu fiquei muito emocionado. Agora, ei, Vladimir, também você deu uma notícia aí que eu falei, essa eu queria ver. A maior tragédia, nós mostramos lá na China, chuva, gente afogada dentro do metrô sem remo, uma tragédia incontestável. Mas dizer que é a maior chuva em 1000 anos, há 1000 anos atrás tinha nego anotando, tinha meteorologista 1000 anos atrás? Olha, João, os chineses, eles têm 4000 anos de comércio. Então, os chineses vão passando a história dos negócios, desde a época da seda feita à mão, e a China tem história que eles não contam para os outros. E isso eles guardam historicamente. E os chineses aí, como eles contam os anos em época diferente do nosso, né? Eles têm história para contar. Não, foi um tendel, né? Foi um tendel. Estou procurando aqui as notícias da China, mas não importa. Olha, João, a questão é que foram 630 milímetros em 40 horas, praticamente, João. Imagine o volume. Nessa região central aí dos estados lá da China, a média anual é 640 milímetros de chuva no ano. Choveu... O que chove num ano choveu em menos de 2 dias. Tá bom. Ok, vamos ver a situação da soja para os produtores brasileiros. Preço hoje? Olha, João, hoje o mercado aí em função de dólar mais acomodado também, Chicago sem rumo, pessoal falando em 175, 176 a soja de agosto aí nos portos, 178 de setembro nos portos, 100 vendedores, pela manhã não tinha ninguém comentando em negócios, 162, 163, 164 na safra nova, também sem pressão de negócios. Os vendedores brasileiros estão muito cautelosos, né, João? Então, é uma semana mesmo que as cotações são boas, as cotações são melhores que nas últimas semanas, mas o ritmo dos negócios essa semana está bem lento. E até em cima disso nós temos que mandar um abraço para um amigo nosso aí de Cruz Alta. Cruz Alta. Lembra de Cruz Alta? Sim. O seu Bandeira. Ei, pronto, lá vem ele me cutucando. Ele gosta de você que tá. Eles não perde um programa do João Batista. Tá bom, gaúcho bom. Um abraço para o seu Alceu, ele pediu aí para a gente comentar sobre a questão da comercialização. E daí eu vou fazer um breve comentáriozinho só para passar para todos aí. A comercialização da safra brasileira hoje está em pouco mais de 105 milhões de toneladas já foram negociadas. Da safra de 136.800. Ou seja, tem umas 30 milhões, 32 milhões de toneladas para negociar. O que é isso? Parece um volume muito grande, porque é mais do que 3 safras lá do Paraguai.
mas para o Brasil é pouco. Tem pouca soja, nós temos ainda 6 meses, pelo menos, pela frente, sem soja de colheita, né? A colheita vai vir lá no final de janeiro, fevereiro. Então, temos pelo menos 6 meses ainda. O Brasil tem um ritmo de comercialização de mais de 10 milhões de toneladas por mês. No segundo semestre cai um pouco, mas é pouca soja. Nós temos pouca soja porque nós temos uma demanda interna ainda para esse segundo semestre de umas 20 milhões de toneladas, pelo menos. Tem exportação. O que a gente tem que passar? Esse volume que resta aí é um volume pequeno perante a média histórica, mesmo sendo uma safra recorde. Nós vamos ter um segundo semestre apertado e algumas regiões do Brasil vai ter pouca soja e as cotações vão ficar bem acima do mercado internacional. Em pouco tempo aí nós vamos ver as cotações internas sendo maiores que as cotações do mercado de exportações. Mesma coisa que está acontecendo com o milho. Hoje o mercado interno do milho paga muito mais aqui dentro do que a exportação. Hoje a soja ainda não. A soja está pagando a exportação melhor e o interno ainda lento, porque nós estamos na fase de embarques de exportação. Mas em poucas semanas nós vamos mudar. O mercado interno vai ficar mais valorizado que o mercado de exportação. Logo, quem tem esses 30 milhões de soja nas mãos não vai vender mesmo, né? Te ouvindo assim, fala, vou segurar, vai chegar a 200. É a posição confortável desse pessoal, João, porque a tendência não é de cair o mercado. Também temos que olhar que o principal comprador chama China. A China já comprou 100 milhões de toneladas esse ano, comprou 45 milhões nos Estados Unidos e 55 milhões no Brasil. Deve comprar mais 5, 8, ou talvez 10 milhões ainda. Não tem mais soja nos Estados Unidos para eles comprar dessa safra, só da safra nova, que vai vir lá em novembro em diante, outubro, novembro para frente. E aí, se eles precisarem comprar, vai ter que comprar aqui. Eles estão no mercado, mas não querem pagar mais por isso. Então, acaba não conseguindo levar, né? Porque nesses níveis de 175 não tem vendedores. E aí, hoje teria vendedor a 180 por disponível para a soja embarcada agora em agosto. Mas nesse nível os compradores ainda não estão querendo pagar. E 180 com um prêmio de quanto? Olha, o prêmio hoje está 120 aí no agosto, 130 no setembro, podendo até pagar uns 150 no setembro. Se tivesse oferta firme aí de posição, andaria no porto aí. O mercado está firme de prêmio também. Né? Bom, então, mas assim, se vai subir, por que eu vou vender agora? Olha, hoje também para o produtor, a questão é que o produtor às vezes vai precisar de dinheiro agora em agosto para comprar insumos, né? E nós estamos numa semana dos melhores níveis em várias semanas. Tá bom. Se ele vai precisar de dinheiro nas próximas 3, 4 semanas, é o momento dele fazer o dinheiro. Porque se chover nos Estados Unidos, na próxima semana, nós poderemos perder uma parte desses ganhos que tivemos aí nesses últimos dias. Se não chover, o mercado vai seguir firme lá e aqui vai ficar nessas patamares, porque nós dependemos aqui também do dólar, né? E dólar, aparentemente, também não tem muito fôlego para crescer aí no curto prazo, né? Então pode até cair mais, porque nós temos um saldo de balanço comercial a cada semana que passa maior. Então está sobrando dólar aqui no mercado brasileiro. Enfim, agora eu entro no meu mantra, né? Se vai segurar, faça um hedge, porque de repente, né, o dólar tira reais, chove dos Estados Unidos, etc. Não dá para ficar parado, né? Não, vai subir, vai subir, vai subir. Sei lá, né? Eu não faria isso. Vlamir Brandalize, vamos para as boas notícias aí. Você tem imagens de Roraima, que enquanto aqui já está padecendo com seca, geada em Tupã-Siretã, está dizendo o Leandro Garafa. Boa tarde, mais um dia com geadas em Tupã-Siretã. Aí você vê a imagem de Roraima, está lá em cima, né? E o pessoal está com uma safra lindíssima. Pode colocar na tela aí, Davi. Vai falando, Vlamir. Essa é a soja lá de Roraima, que vem crescendo a área, tem uma área disponível muito boa ainda em Roraima. Tem um potencial de crescimento bem grande, as lavouras estão muito boas esse ano, o clima tem sido favorável, tem chovido dentro da normalidade, nessa semana está chovendo normal. E a safra está fluindo bem, né? Se olhar, as lavouras estão bonitas, estão muito boas. E provavelmente aí nesses próximos anos, Roraima vai se destacar, porque agora o Congresso aprovou a construção do linhão de energia elétrica, que era um dos obstáculos do crescimento econômico de Roraima, né? E agora vai ter energia elétrica chegando, daí não vai precisar estar dependendo totalmente da energia da queima de óleo diesel, né? Da queima da combustão. Então isso ajuda bastante. Aí o pessoal tem o potencial de fazer muito pivô ali, né? Para a produção de safras depois da soja.
produção de feijão, produção de arroz aí para exportação. Tem a Venezuela do lado, que é um carente de alimentos aí. A hora que o Maduro cair de Maduro, certamente nós vamos abrir um mercadão aí para o Brasil exportar para eles aí. Então, o ambiente ali está muito favorável e a safra que nem está mostrando aí é uma safra muito boa, né? Uma safra boa para eles, né? Muita gente que está esperando as chuvas aqui no sudoeste, enfim, no Brasil central, deve estar delirando de ver essas imagens aí, com saudades de ver soja verde, né? E a soja do pessoal de Roraima está no momento certo, né? O americano queimando, sem soja aqui no Brasil. O pessoal deve estar fazendo um dinheirinho.